trocar mais uma ideia aqui entre amigas. No primeiro vídeo que eu gravei aqui no meu recomeço do canal, vamos dizer assim, né? Se você não viu primeiro, o link aqui na descrição, né, desse vídeo, para você entender todo o contexto da nossa conversa de hoje. E eu já queria começar com uma pergunta. Será que você também é uma daquelas pessoas que eu falei no primeiro vídeo, que tem muita iniciativa e pouca continuativa? Eu brinco assim, né, que não consegue continuar, permanecer num projeto? Eu era uma dessas pessoas, sabe? Que eu começava muita coisa, mas não permanecia, não continuava. Por isso que eu inventei esse termo aí. E hoje nós vivemos uma geração, né? Com muita iniciativa, mas não dá continuidade, né? E eu, na minha jornada, eu consegui entender, virou a chavinha quando eu descobri o segredo para permanecer, para continuar e para conseguir ver resultados, né? Que é não depender da motivação. Nem todo dia você vai acordar motivado. Nem todo dia essa motivação vai te levar a fazer o que precisa ser feito. Mas então o que a gente faz quando a motivação falta? A gente tem a disciplina de fazer mesmo sem estar motivado. Mas como é que eu construo essa disciplina? E é aí que eu queria trocar uma ideia com vocês hoje. Quando eu comecei lá atrás, em 2024, que eu comecei a treinar em casa, eu precisei criar estratégias para que na minha vida, na minha rotina, eu tivesse a disciplina. Eu vou pegar um exemplo, de treinar todos os dias, por exemplo. E como é que eu fiz isso na minha vida? Para começar e continuar e me manter no processo. Então eu criei um ambiente que não tinha como eu não fazer. Esse é um segredo, gente. Anota aí se você tiver com essa dificuldade de continuar. Crie um ambiente em que seja impossível você não fazer aquilo que precisa ser feito. Então o que eu fazia lá no início? Antes de dormir, eu ajeitava ali a casa, deixava tudo organizado e eu já deixava a roupa do treino separadinho, dobradinho, o tênis. Então eu levantava, tirava o pijama e já colocava a roupa do treino. Então era impossível eu pular aquela etapa da minha rotina. Então eu já começava o dia treinando. Hoje, depois aí de 2 anos, eu não preciso mais deixar a roupa separada um dia antes. Mas eu não corro o risco de levantar e ficar de pijama. Eu não dou essa brecha pro meu cérebro e pro meu corpo. Hoje eu já tenho a disciplina de treinar todos os dias, mesmo domingo, mesmo feriado. Lembra que a gente falou no vídeo passado? Seu corpo, seu cérebro não sabe que é feriado, que é final de semana. Então hoje eu tenho essa disciplina de me manter treinando independente do dia. No mesmo horário, sempre, todos os dias. Esse ambiente de você manter essa rotina, repetindo esses padrões, né, é muito importante. Então hoje eu não preciso mais deixar separado, mas no começo eu precisei. Eu fazia o treino já ali nas primeiras horas da manhã, antes da Sara acordar. Muitas vezes ela acordava no meio do treino e eu continuava fazendo o que eu tinha que fazer. Mas me ajudou muito, né, a criar. E hoje meu cérebro entende que eu acordo, coloco a roupa do treino e eu já vou fazer o que eu preciso fazer. Eu não começo treinando. No meu dia a dia eu começo pelo devocional, depois eu faço oração, levo os cachorros para passear e depois eu treino. Mas eu já tô com a roupa, eu vou ter que fazer. Não existe a possibilidade de não fazer. Então, assim, a disciplina, gente, ela é muito poderosa. E eu arrisco a dizer que eu acho que é um dos superpoderes dessa geração, é ter disciplina. Quanta gente a gente vê, né, que não consegue romper em algumas áreas da vida porque não tem disciplina. E eu falo mesmo que é um superpoder. E ele é treinável, Eu não comecei gostando, eu não comecei amando o processo, mas eu decidi. Você precisa em algum momento da sua vida decidir. E essa disciplina você consegue levar para outras áreas da sua vida, sabe? Por exemplo, com o cuidado com a casa. Eu sou uma pessoa que eu sempre tive, até 1 ano atrás, eu tinha sempre alguém que me ajudava em casa. Até que chegou um momento, que daí é uma história para outro vídeo, que eu precisei tomar conta da minha casa, sabe? O Espírito Santo foi me incomodando que aquilo precisava ser eu fazendo. E eu precisei criar ali estratégias também para encaixar aquilo na minha rotina, porque não fazia parte da minha rotina. Eu sempre tive alguém que fazia para mim. Trabalhando fora, até o ano passado eu trabalhava 40 horas fora, com criança pequena em casa. Então eu precisei organizar para que a minha rotina funcionasse daquela forma.
Essa semana, gente, eu descobri o vídeo de um ex-militar do Exército Brasileiro, ele chama Ernesto, se eu não estou enganado. E o canal dele chama Pense como Forças Especiais. É incrível o conteúdo dele. E fala muito sobre isso, de você criar estratégias no dia a dia para que seja impossível que você deixe de fazer o que precisa ser feito. Você vai fazer sim ou sim. E nós mulheres, né, você aí que está me ouvindo, que temos toda essa demanda para dar conta, tem momentos que a vida da gente parece mesmo uma guerra, né? Eu tinha dias que eu acabava o dia cansada, como se eu tivesse lutado uma guerra, exausta. E mudar essas coisas da minha rotina, criar uma disciplina de uma rotina que funcione para minha casa, para minha vida, deixou tudo tão mais leve, ficou tudo tão mais fácil de manter, sabe? Depois em outro vídeo a gente pode falar, eu criei estratégias assim do cuidado com a casa, eu pego um cantinho da casa e é aquele cantinho que eu vou fazer naquele dia e eu paro, não deixo acumular, para aquilo não... Por que a gente para, muitas vezes? Por que é difícil você se pegar só com a motivação e com a meta? Eu tenho uma meta, vamos pensar no emagrecimento. Eu tenho uma meta de perder 10 quilos. O que você faz depois que você atingir a meta? Você para? Você volta? Então, quando você tem disciplina, não existe a possibilidade de parar ou voltar. Aquilo faz parte da sua vida, faz parte da sua rotina. Você só continua, né? Mesma coisa com o cuidado com a casa. De repente, eu trabalho fora ainda, hoje eu trabalho meio período. Isso é história para outro vídeo, em outro momento a gente conversa sobre isso. Deixar acumular, de repente eu vou começar e não vou conseguir terminar, porque eu tenho as minhas demandas. Daqui a pouco eu tô saindo para trabalhar, à tarde a Sara tem as atividades dela, natação, ginástica. E se eu começar e não terminar, é muito frustrante. Então, crie um ambiente que seja impossível você não fazer o que precisa ser feito, né? Então, dentro do treino, começa a deixar separada a roupa do treino no dia anterior, sabe? Na noite anterior. Você já vai dormir avisando o teu cérebro, amanhã tem treino. Não vai ter falha. Não existe a possibilidade de não fazer. Pega um cantinho da casa por dia e dá conta daquele cantinho. Você vai dar conta porque são minutos. Eu já cronometrei, gente. Eu juro que eu já cronometrei algumas ações. Lavar um banheiro, quanto tempo lava? Lavar a calçada, limpar um armário, limpar uma gaveta. E são minutos que você, às vezes, estava ali rolando o feed no celular. E você fez aquela ação e não deixou acumular. A casa vai estar sempre organizada, sempre tem coisa para fazer, porque serviço de casa não acaba nunca, mas você não deixou aquilo te sufocar a ponto de não dar conta de fazer. Então, assim, a dica que fica hoje é, se você é essa pessoa que começa e não se mantém no processo, não permanece, cria uma disciplina, cria um ambiente que seja impossível você não fazer o que precisa ser feito. E eu quero que você me conta nos comentários aí, qual área da sua vida que você começa e não continua, não permanece? Qual área da sua vida você vai precisar aplicar algumas ferramentas e estratégias, até de guerra muitas vezes, para que você adquira esse superpoder que é a disciplina? Me conta aí, deixa aí nos comentários e a gente se fala no próximo vídeo. Até mais!